todos e todas. É com muita alegria que damos início ao evento Políticas Públicas de Sustentabilidade na Agenda 2030 no Estado brasileiro, que faz parte dos circuitos urbanos. Eu sou Daniele Carneiro, eu sou advogada e pesquisadora em Direito da Cidade e farei a moderação desse evento. O circuito urbano é organizado pela ONU Habitat. E todos os anos, a ONU Habitat organiza globalmente o chamado Outubro Urbano, que se inicia com o Dia Mundial do Habitat e finaliza com o Dia Mundial das Cidades. Cada um deles tem uma temática anual. A temática deste ano para o Dia Mundial do Habitat é reduzir as desigualdades sem deixar ninguém e nem nenhum lugar para trás. E para o Dia Mundial das Cidades, o tema é agir local, pensar global. Esses são temas pensados e debatidos no âmbito nacional por meio dos circuitos urbanos. E é por isso que os circuitos urbanos são uma agenda de eventos que acontecem durante todo o mês de outubro. Por meio deles, diversos atores são convidados a debater e trazer ideias sobre o urbano saudável, sustentável e que a gente tanto deseja. O nosso evento, de uma forma específica, vai ter como tema as políticas públicas como forma de promover cidades e assentamentos mais humanos, inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Tratam-se dos temas centrais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS 10 e 11, com enfoque para a redução das desigualdades urbanas, que fazem parte da chamada Agenda 2030 e também da nova Agenda Urbana, propostos pela ONU. Será nesse formato de aula aberta entre os programas de pós-graduação em Direito da UERJ e da Unirio. Por isso, o evento conta com a participação de professores que têm nomes conhecidos pelas suas áreas de estudos, tanto no direito da cidade, como nas políticas públicas. E pretende dar uma abordagem global para o tema, atraindo interessados de dentro e de fora dos programas de pós-graduação em Direito, para refletir e participar dos debates sobre o tema, com enfoque ao papel da ciência jurídica na efetivação das cidades sustentáveis. A dinâmica será por meio de perguntas e respostas, que serão formuladas pelos alunos e pesquisadores dos programas de pós-graduação em Direito da UERJ e da Unirio, que serão respondidos pelos professores convidados. Para fazer a abertura, eu convido o professor e doutor em Direito, Marcos Alcino Torres de Azevedo, que é professor dos cursos de graduação, mestrado e doutorado da UERJ, além de ser desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Professor, a fala é sua. Muito obrigado, querido Daniele. Prazer em vê-la, né, nesse evento, né, que a gente está participando. Agradecer ao convite que nos foi formulado pelo professor Emerson, né, esse batalhador, incansável professor, jovem e brilhante professor, que sempre procura trazer as temáticas importantes. Você já deu uma ideia exatamente dos objetivos da gente discutir. E eu queria, então, apenas pontuar os detalhes que a gente tem já se dedicado a esse trabalho, a esse estudo, né, esse semestre. O professor Emerson, o professor Maurício e eu, né, fizemos uma integração entre o programa de pós-graduação da Unirio, o programa de pós-graduação da UERJ, dentro da nossa área de Direito da Cidade, e por organização do professor Emerson, não posso aqui omitir, né, nós organizamos uma disciplina exatamente sobre cidades sustentáveis, e são 11 encontros que a gente tem realizado, o último será amanhã, se Deus permitir, e nesses encontros, exatamente, a gente está trabalhando com essa temática, né, do Circuito Urbano 2022 da ONU Habitat, e com os objetivos, né,
exatamente desse programa, que é um programa mundial, mas que efetivamente impulsiona os estados, nações e as instituições públicas, principalmente de pesquisa e de ensino, a trabalhar nessas temáticas, né? O nosso objetivo, o 10 e o 11, né? Que é a redução da desigualdade, como você chamou a atenção, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre os países, entre eles. E o 11, cidades sustentáveis, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Quer dizer, esse objetivo a gente vem trabalhando e é muito curioso, o tempo passa muito rápido, a gente nem percebe, né? Essa situação começou a ser discutida em 2012, aqui no Rio, no Encontro do Habitat no Rio. 2015 mudou essa nomenclatura, né, para ODS, que procurando exatamente o objetivo de desenvolvimento sustentável, e todos os autores que têm escrito têm utilizado dessa expressão para evidenciar a preocupação das nações em relação a isso, principalmente as nações mais pobres, né, com grande problema. E a gente está, nesse curso que a gente está finalizando, a gente participou, né, no primeiro encontro, era exatamente sustentabilidade e direito, porque é muito difícil trabalhar isso, desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento e direito, desenvolvimento sustentável, com os autores, naturalmente, né, de cada temática. Cidades sustentáveis, sustentabilidade urbana humana, sustentabilidade urbana ecoambiental, sustentabilidade urbana social, sustentabilidade urbana cultural, sustentabilidade urbana administrativa. E o último, né, para amanhã, sustentabilidade urbana econômica. Então, esse grupo, que envolve alguns que estão aqui conosco, tem trabalhado nessa temática com a bibliografia auxiliar, e a gente tem discutido bastante sobre isso. E é uma preocupação, a professora Alicia está aqui, e ela participa também com grande afinco. É uma preocupação do nosso programa há muitos anos, desde os fundadores, professor Ricardo Lira, professor Ricardo Lobo Torres, Ronaldo Coutinho e outros brilhantes professores, né, que incrementaram o nosso programa de Direito da Cidade. E hoje, então, aqui, a gente vai ter para trabalhar com a gente, né, o professor André, que é cientista político e professor da Unirio, que é um prazer recebê-lo também, o professor Benedito, que é economista e professor também da Unirio, professora Alicia, minha querida professora, é procuradora do município, professora também da UERJ, né, do mestrado, do doutorado e da graduação, como eu, professor Maurício também, que é procurador do Estado e professor da UERJ, também do mestrado, doutorado e da graduação, o querido Emerson, que é professor da Unirio e advogado, né, o doutor Eduardo, que é advogado e também professor da Unirio, e esse evento é uma parceria exatamente dos dois programas de pós-graduação, da Unirio e da UERJ, tentando levar adiante pesquisas, né, a respeito dessas temáticas tão relevantes. E é isso que nós vamos ter a participação dos queridos professores, com a mediação da Daniele, que faz, né, o nosso curso lá de Direito da Cidade, já também há algum tempo, e tem se dedicado, né, a pesquisar sobre essa temática. Então, Daniele, eu devolvo a palavra para você, então, conduzir, né, e mediar a sequência dos nossos trabalhos. É um prazer muito grande estar aqui com todos vocês e que a gente tenha um ótimo evento. Obrigada, professor Marcos Alcino. Então, iniciando a dinâmica que foi proposta de perguntas e respostas, eu queria convidar a querida professora, doutora em Direito, Arícia Fernandes Correia. A professora Arícia Fernandes Correia, ela é professora dos cursos de graduação, mestrado e doutorado da UERJ, além de ser procuradora do município do Rio de Janeiro e coordenadora do NEPEC. Para fazer a pergunta para a professora Arícia, eu convido o aluno, o pesquisador Daniel Pires Lacerda, do programa de pós-graduação em Direito da Unirio. Vou deixar a palavra com vocês. Muito boa tarde a todos. Obrigado, Daniele. Muito boa tarde, professora, professor Marcos Alcino. Dando início ao evento, gostaria de perguntar à professora que, dentro do contexto, né, que estamos abordando, dos objetivos do desenvolvimento sustentável e da Agenda 2030, né, como
o conceito, como as cidades sustentáveis podem contribuir nesse objetivo de redução das desigualdades sociais. Como que a figura da cidade sustentável pode cumprir essa Agenda 2030? Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Boa tarde. Desse evento. Boa tarde, Daniele, também. É uma alegria imensa estar aqui, participando desse evento, e ainda mais sendo ele interfederativo e interuniversitário, né? Representando a união aí de dois polos que pensam, um o direito específico, o direito à cidade, e o outro que pensa políticas públicas em geral, e aqui mais em específico, a política pública urbana. Isso me faz lembrar que essa agenda toda, antes de eu ir direto à sua resposta, Daniel, a própria convenção, a própria ONU Habitat de 2016, ela assumiu o direito à cidade como um direito mais do que fundamental, porque não é só para o ordenamento jurídico interno de cada Estado, que compõe, que é também signatário desses tratados internacionais de direitos humanos, mas também um direito humano. E, na verdade, a nossa Constituição de 88 já o fizera há quase 30 anos atrás. Então, não podemos deixar de reconhecer o pioneirismo do Brasil em reconhecer, numa conjugação do artigo 182, que trata da obrigatoriedade do plano diretor para cidades com mais de 20 mil habitantes, com o artigo 225 também da Constituição, que obriga que o nosso meio ambiente seja equilibrado, e nós sabemos que o nosso meio ambiente não é só o lado ambiental, tem também o lado cultural, que é a cidade. Nós, conjugando esses dois preceitos normativos e a necessidade de observância da função social da cidade, já tínhamos como vetor teleológico de interpretação de todo o direito da cidade, justamente que buscássemos cidades sustentáveis. Ou seja, algo que custou a ser reconhecido pela ONU Habitat, já fora posto na nossa Constituição, de certa forma, já era a matéria-prima das disciplinas que estão sendo agora ministradas em conjunto, tanto por aqueles que têm a linha específica de pesquisa de direito à cidade, nós na UERJ, quanto aqueles, né, professores da Unirio, com quem eu me congratulo nesse momento, que se dedicam às políticas públicas. E a Constituição já colocara lá a política pública urbana, não à toa, dentro da ordem econômica, para mostrar que, na regulação do mercado da propriedade, deveria estar incluída a função social, não só da propriedade, mas também a função social, as funções sociais da cidade. E, obviamente, Daniel, cumprir as funções sociais da cidade, eu poderia dizer, basta isso para eu reduzir as desigualdades sociais. Se eu cumprir todas as funções sociais da cidade, não só aquelas funções sociais básicas que estavam lá na Carta de Atenas, mas que são, até hoje, né, as mais pulsantes: transporte, educação, saúde e habitação e lazer. Além dessas, todas as outras que dizem respeito às competências municipais. Se nós cuidarmos de todas essas questões, todas essas funções sociais da cidade, que, claro, cada plano diretor ou cada lei orgânica do município vai eleger como as suas funções prioritárias, nós já teríamos uma diminuição significativa das desigualdades sociais. Para a gente ter uma ideia, recentemente a Escola de Economia de Paris, através do laboratório World Inequality Lab, ele publicou um estudo mostrando que o Brasil, sem dúvida, é um dos países mais desiguais do mundo. Mantendo essa comparação internacional, em 2021, 50% dos mais pobres possuem apenas 0,4% da riqueza brasileira. Então, 50% da riqueza de metade da população não chega nem a 5%
da riqueza total do país. Nos acostumamos, porém, a medir o desenvolvimento não só pelo padrão renda, mas também pelo desenvolvimento, pela questão humana. Então, essas desigualdades sociais, elas têm que ser mitigadas, né, diz uma autora que eu gosto muito, a Nancy Fraser, não só através de políticas redistributivas de renda, mas também através de políticas de reconhecimento, políticas extrapatrimoniais, políticas de reconhecimento, principalmente daqueles grupos minoritários que sofrem algum tipo de exclusão por parte de uma maioria, entre aspas, opressora. E não à toa, embora aqui não estejamos em tão minoria assim, mas ainda somos, escolhi para tratar desse tema o recorte da mulher. A desigualdade, de maneira a unir um outro objetivo de desenvolvimento sustentável nesta resposta, que é o objetivo do desenvolvimento sustentável das cidades com maior igualdade de gênero. Como é que eu consigo ser uma cidade inclusiva, sustentável, resiliente, segura, que é o objetivo das cidades e dos assentamentos humanos em geral? Necessariamente, se eu tiver uma cidade sustentável, não existe, a carta já diz, não existe sustentabilidade onde há pobreza, porque ninguém pode ficar para trás. A sustentabilidade ela tem 3 vieses, não é só o ambiental, é também o econômico e o social. Portanto, se ninguém pode ficar para trás, essas políticas redistributivas têm que ocorrer de tal forma que haja essa circulação de riqueza. No Brasil, a gente tem, ao contrário, uma política tributária, por exemplo, que ela é regressiva. Ao invés de ser progressiva para redistribuir mais entre quem tem menos, ela é regressiva. Em que sentido? Os bens patrimoniais, os bens que são signos de riqueza, a renda e os imóveis, eles têm uma das menores tributações em comparação com outros países, principalmente os impostos sobre bens. Nós temos no mundo um dos impostos sobre bens imóveis mais baixos que existe. Em contrapartida, e obviamente só tem signos de riqueza, só tem bens imóveis. E renda, obviamente, quem está numa situação mais confortável, né, dentro da pirâmide social. Por outro lado, em relação aos bens e serviços, aos bens consumíveis, a nossa tributação é uma das mais altas do mundo. E é justamente essa tributação que atinge pobres e ricos indistintamente. Portanto, se cobra mais tributo dentro desse bolo todo do pobre do que do rico no Brasil. Não é uma política pública redistributiva, de acordo com a capacidade contributiva do cidadão. É uma política pública regressiva. Então, isso contribui para agravar as nossas desigualdades sociais. E já que eu vou ficar no meu exemplo da mulher, obtendo a igualdade, buscando a igualdade através da segurança jurídica e, com isso, reduzindo as desigualdades sociais, eu precisava escolher, Daniel, preciso escolher um foco em específico, porque as funções sociais da cidade que realizam essa diminuição da desigualdade social podem ser as mais díspares. Eu vou escolher a função de habitar, a função de morar. O direito à moradia adequada, um dos seus componentes, enquanto direito humano, é justamente a segurança da posse. Portanto, se eu faço uma política de regularização fundiária e garanto não só o registro, não só o título, como registro de imóveis, onde as pessoas já estão ali consolidadamente morando há muitos anos. Se eu confiro esse título de propriedade
e esse registro em nome destas pessoas, eu estou garantindo mais do que a segurança da posse, porque esse título real pode ser um título apenas de concessão de direito real de uso, se for, por exemplo, um bem público, já que a nossa Constituição proíbe a prescrição, né, a aquisição de bens públicos, aquisição originária de bens públicos por prescrição. Mas eu também posso fazê-lo através de outros títulos, como, por exemplo, recentemente a gente teve a legitimação fundiária, que eu garanto a propriedade. Não importa, o importante é eu garantir o habitar, a segurança da habitação, a segurança do morar, a garantia do direito à moradia adequada. Então, a titulação, num primeiro momento, gera segurança jurídica, porque, obviamente, aquele registro é oponível a terceiros, é oponível ao próprio Estado, de quem, inclusive, em caso de expropriação, se vai ter direito a receber mais do que uma simples indenização pelas benfeitorias. Afinal de contas, a posse também pode já estar aí reconhecida e ela vai ter um valor, né, vai ser aquilatada com um valor muito maior, ou até a propriedade, caso a titulação tenha sido pela propriedade. Então, a titulação, ela leva a essa segurança jurídica. Eu tenho uma cidade mais segura e, necessariamente, se ela é mais segura, ela é mais resiliente. Ela também é inclusiva, porque ela faz incluir esses imóveis no mercado formal, permitindo, então, que haja a autonomia do indivíduo, não só como cidadão, que a partir do momento que ele tem um endereço, a partir do momento que ele não mora apenas no lote X, quadra Y, casa XPTO, mas numa rua com nome, um nome que significa memória da sua comunidade, ou a memória de alguém que é representativo para aquela comunidade, ele passa a existir enquanto cidadão. Então, a regularização fundiária passa primeiro por essa regularização urbanística, você ter direito ao endereço. A outra vertente é justamente ter direito ao título em si, a segurança jurídica do morar, que é a posse ou a propriedade, uma das funções sociais da cidade. E, a partir disso, você se torna também uma cidade mais inclusiva, porque esta propriedade ou essa posse vão dar ao indivíduo também a capacidade de ter autonomia. Ele não só vai fazer mais parte da vida política, da participação política da sociedade, afinal de contas, ele agora já pode se identificar com o endereço. O endereço é um direito personalíssimo nosso, através do qual nós nos identificamos perante a sociedade, como também ele vai poder se valer da vida civil, dos atos da vida civil, para participar da vida em sociedade, vai poder alienar seu bem, vai poder gravar seu bem como garantia para um empréstimo, para um empreendimento que ele queira fazer. E mais do que isso, chegando, Daniel, na minha resposta voltada para a mulher, a titulação da mulher nessa política de regularização fundiária, tendo verificado, né, no Brasil, que a maioria das chefes de família são mulheres, as provedoras, diria, né? Que chefia pressupõe uma relação hierárquica que não deveria mais haver na família brasileira. Mas pressupondo que essas mulheres são as provedoras do lar, um censo de inadequação habitacional realizado ano passado no âmbito do estado do Rio de Janeiro, com determinadas comunidades, mostrou na amostra que 73% das mulheres eram chefes, entre aspas, de família. Neste caso, a titulação preferencial da mulher faz com que ela não só passe a existir juridicamente, territorialmente, como também lhe dá um empoderamento emancipatório em relação ao homem, em relação ao gênero. Então, a política de regularização fundiária, com distinção de gênero, ou com uma política afirmativa de preferência da titulação da mulher, no caso, a legislação, inclusive, dispensa a outorga do cônjuge, faz exceções ao Código Civil para prestigiar
as mulheres, as chefes de família, as provedoras do sustento da casa de famílias localizadas em comunidades, em assentamentos informais. Ao fazer isso, ela não só é inserida na vida civil, como também é inserida na vida política da cidade. E, necessariamente, esse outro patamar ao qual ela é elevada, por reconhecimento fático da sua responsabilidade perante filhos e idosos do núcleo familiar, faz com que a gente diminua a desigualdade de gênero e, com isso, a gente também consiga diminuir a desigualdade social. Portanto, é possível, como em toda política de gênero se propõe a ser apenas um viés de uma outra política pública maior, e na nossa política pública maior, em que a gente quer cidades mais seguras, resilientes e iguais, é possível incluir também a política afirmativa de gênero. Ou seja, fazendo o que se imaginou que seria o ideal nesse circuito urbano 2022, a ONU, conversam entre si vários objetivos do desenvolvimento sustentável. Não só a ODS 11, que é das cidades mais resilientes, mais seguras, como também a ODS 10, que são as cidades menos desiguais, com menor desigualdade social, como também o ODS 5, que trata da igualdade de gênero. É possível, é necessário e se impõe a necessidade de que as políticas públicas elas não sejam estanques, pelo contrário, elas sejam transversais, elas se atravessem umas às outras, até porque somos todos uma coisa só. Recentemente eu li uma frase do Miyakoto que traduz isso bem. Não existe uma pessoa se nela não morar a humanidade inteira. Muito obrigada, professora Arícia. Agora, para fazer a próxima pergunta, eu convido o professor doutor em Direito, Eduardo Garcia Ribeiro Lopes Domingues, que é advogado, professor da Unirio, nos cursos de graduação e mestrado, e consultor em política urbana e direito urbanístico do Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Para fazer a pergunta, eu convido a pesquisadora Sara Vieira, do programa de pós-graduação da Unirio. Professores, a fala está com vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Eduardo. Bom, a partir do que foi exposto pela professora Arícia, no que se refere às desigualdades territoriais, a pergunta que eu faço é a seguinte: como então os instrumentos de política urbana podem contribuir na redução de desigualdades territoriais? Bem, boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui presente com vocês, ver ilustres colegas. Fui aluno do mestrado e doutorado na UERJ, então é uma satisfação, né, um prazer estar sempre retornando à casa e fazendo essa parceria. Sara, o tema que eu queria tratar para falar das desigualdades territoriais, né, é a questão da gestão da terra urbana. Tá? E a professora Arícia mencionou alguns temas no âmbito, no caso do ordenamento jurídico brasileiro, de questões nacionais. Tá? E duas questões que são muito significativas, que ela falou, a questão da renda e da tributação, e que o município tem alguma atuação nesse campo, mas também a Constituição e o Código Tributário Nacional é que tem um papel também a cumprir para fazer uma tributação efetiva sobre a propriedade, sobre o patrimônio, né, em detrimento de que hoje a gente tem essa tributação sobre o consumo e sobre os serviços. Né? A questão também importantíssima da mulher, da cidade para a mulher,
eu recentemente, e aí, professora Arissa, pode ser o tema do nosso curso em conjunto, tem um livro sensacional que chama Cidade Feminista, da geógrafa Leslie Kern, né? É uma geógrafa canadense, e ela trata um pouquinho do Canadá, mas também de Londres. E, embora ela seja uma mulher branca e hétero, ela consegue trazer essa sensibilidade, e hoje eu acho que a gente carece muito de trazer a empatia pela situação do outro, a gente poder olhar o outro, né? E ter exatamente isso, empatia por uma situação que a gente não vive, não conhece, a não ser através de estudo, porque não é a nossa vivência. Por mais que ela queira, ela nunca vai ser uma mulher negra, né, e homoafetiva. Mas ela consegue trazer isso para o livro. E tem uma passagem muito interessante que ela mostra, por exemplo, estava discutindo lá em Londres a questão de bilhete único, uma espécie de bilhete único. E ela diz, olha, para o homem, ele sai do trabalho, pega o trem e vai para casa. A mulher, ela tem que sair do trabalho, saltar no meio do caminho, que ela vai passar no mercado para comprar umas coisas. Depois ela salta de novo na segunda vez para ir na casa da mãe, do pai, para deixar lá, para ajudar um pouquinho na casa dos idosos, e depois que ela vai para a creche buscar o filho. E aí você tem que pagar 4 passagens nessa volta do trabalho para casa, é inviável para a mulher. Para o homem não tem esse problema, porque... Né? Então, essas questões são realmente, a gente precisa trazer para o âmbito da cidade. E aí minha fala, para discutir dos instrumentos da política urbana, eu vou falar um pouco mais da questão do poder local, né, do que do âmbito nacional. E aí, na carta dos ODS, na declaração, eu gostaria de destacar os parágrafos 34 e 45, né, em que, no parágrafo 34, existe o reconhecimento de que o desenvolvimento urbano e a gestão sustentáveis são fundamentais para a qualidade de vida do nosso povo, de todos os povos, né, do planeta. E a importância de trabalhar com as autoridades e as comunidades locais para renovar e planejar as cidades e os assentamentos humanos. Ainda nesse parágrafo 34, no finalzinho tem um trecho que fala de levar em conta as tendências de projeções populacionais na estratégia de desenvolvimento de políticas urbanas, rurais e nacionais. Tá? Então, quando a gente pensar política, a gente sempre está pensando como é que está o crescimento, ou hoje, o baixo crescimento demográfico. Né? E o parágrafo 45, né, fala da importância de você alinhar a questão da legislação e do orçamento, porque sem orçamento a gente não executa nada, né, e reforça a questão de trabalhar dos governos nacionais e trabalharem com as autoridades regionais e locais, e ainda com instituições internacionais, com universidades, organizações filantrópicas, voluntários e mais. Tá? Então é isso, eu gostaria de começar falando da importância da atuação do governo local e também da gestão democrática das cidades para enfrentar e superar os problemas urbanos e os impactos ambientais das atividades humanas. Tá? E, no nosso caso, das atividades humanas na cidade, não vamos falar de outras que existem inúmeras. Né? E aí, pensando um pouco sobre o que significa essas desigualdades territoriais, né, a gente pode pensar que as desigualdades territoriais elas são questões ambientais sociais, porque estão submetidas nas sociedades que nós criamos, no espaço urbano que nós criamos, que são provocadas pelo meio de produção capitalista do espaço, né, e das atividades de trabalho. E mesmo até hoje das atividades de lazer e as atividades interpessoais estão muito influenciadas por um modo capitalista industrial, mais do que capitalista industrial de produção. Né. O Lefebvre tem um trecho quando ele fala do direito à cidade, e ele diz que o direito à cidade é para os cidadãos e não para os capitalistas. Tá? E a nossa Constituição, que a professora Arissa já citou também, o diálogo entre o artigo 182 e o 225, o 182 diz que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, que é o que eu vou falar um pouquinho mais para frente, né, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, aqui, a Constituição não falou garantir o bem-estar dos proprietários, não falou garantir o bem-estar das empresas de produção imobiliária, de parcelamento solo, as construtoras, ou das empresas de serviço de transporte. Né? Está falando do bem-estar dos habitantes. E é preciso a gente dimensionar
então, desenvolvimento urbano com essa perspectiva. É claro, e a gente conhece bem a Constituição, tem o livro excelente do professor Eros Grau, do ex-ministro Eros Grau, né, em que fica reconhecido que a nossa Constituição de 88 é uma Constituição capitalista, é uma Constituição capitalista do bem-estar social, né? Então, nesse sistema capitalista que a nossa Constituição consagra, tá, o bem-estar, quando falo bem-estar dos habitantes, ele não pode estar dissociado do direito à moradia, mas também do direito ao emprego, da liberdade econômica, da livre iniciativa, tá, dos serviços essenciais, que se o Estado for prestar é uma forma, mas se o Estado conceder, aí o equilíbrio econômico dessa relação tem que estar presente também. Tá? Quer dizer, quando a gente fala de garantir o bem-estar da população e não do capitalista, não significa que a gente vai estar querendo abolir o sistema que está em vigor. Não é isso? E também, para fechar essa contextualização, acho que é muito importante a gente conferir a maior proteção possível à natureza, ao meio ambiente, né? E aí tem uma discussão no direito ambiental se a natureza é sujeito de direito, se não é sujeito de direito. Quer dizer, no nosso ordenamento jurídico não é, mas poderia ser. Isso fere a lógica do sistema jurídico, em que só os seres humanos são sujeitos de direito, né? Mas aí eu faço uma provocação, quer dizer, se nós somos parte da natureza, né, como que a parte pode ser maior do que o todo e a parte pode ser proprietária do todo? Né? Então, como que a gente pode admitir ser proprietário de um bem da natureza que, na verdade, tudo isso é uma ficção que nós criamos quando criamos a sociedade, quando criamos o direito, né? Então, a gente precisa colocar a natureza no centro do ordenamento jurídico, né, e pensar as cidades a partir desse ponto de vista, porque quando eu construo um prédio, ele vai ficar ali, né, fácil, né, pelo menos uns 50 anos, uns 100 anos, se não ficar muito mais do que isso. E esse impacto na natureza, ele é significativo e a gente precisa aproveitar, já que causou impacto, quer dizer, a gente precisa organizar a sociedade para causar o menor impacto possível, para reverter impactos nocivos que já tenham sido causados, e os que a gente admitir que fiquem têm que ser bem aproveitados, e não subaproveitados ou esquecidos. Tá? E, portanto, é preciso perceber que a apropriação da terra e a construção das cidades são atividades econômicas, certo? E hoje, a terra urbana ainda tem maior valor do que a terra rural, pelo menos no Brasil, e por enquanto. Pode ser que daqui a 70 anos ou 30 anos, a necessidade de produção de alimentos, a necessidade de contato com a natureza, com ar respirável, torne a terra rural mais valiosa do que a terra urbana. Hoje não é assim, né? E na terra urbana, quanto maior for o índice construtivo, maior é o valor do imóvel, né? A gente precisa pensar, então, como eu vou compatibilizar a expansão urbana, que eu preciso, que nosso sistema, a gente tem um mercado que está sempre querendo construir mais, porque isso gera emprego, isso gera renda, e gera valor, porque eu estou construindo sobre a cidade, estou gerando riqueza, mas a população está reduzindo. Então, para que eu estou construindo mais casas se não tem mais gente para morar? Quer dizer, talvez a gente, certamente no Brasil, se a gente continuar da forma que está, nós teremos uma sociedade com cada vez maior concentração de riquezas, as pessoas tendo 4, 5, 10 casas e outros não tendo nada. Porque se não for assim, você não sustenta esse sistema de contínua produção. Tá? E, tradicionalmente, no Brasil, a lei municipal é que cria terra urbana. Então, quando eu crio uma lei e incluo aquela terra no perímetro urbano, eu estou aumentando o valor da terra. Quando a lei municipal concede índices construtivos, assim, aqui pode construir uma vez o terreno, 2 vezes o tamanho do terreno, você está agregando valor. Quando o município leva serviços públicos, né, transporte, saúde, educação, quando o município mantém a infraestrutura, estou mantendo a via, estou botando sinal de trânsito, tal, né, você está agregando valor. Mas quem ofere a renda com acréscimo desse valor é o proprietário privado, não é a municipalidade. É o mesmo, assim, mal comparando, que você abre uma empresa, você
leva água para o Rock in Rio e você vai doar água de graça, né? Jamais qualquer empresário pensaria em fazer isso. Eu vou levar água para o Rock in Rio e vou vender ele. Não. Eu vou levar água e eu vou vender por um valor que é diferente do que o mercado mundial vende, porque eu estou no Rock in Rio e tem um custo da oportunidade, né? E isso está ok dentro do capitalismo, né? Agora, o que não está ok dentro do capitalismo é a cidade produzir um bem e entregar esse bem para a iniciativa privada sem qualquer retenção de valor, sem qualquer apropriação do valor que é devido à cidade, né? E aí tem 2 instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, que é a Lei Geral que trata da política urbana, traz as diretrizes da política urbana, né? E que vão ser executadas pelo município no início através do seu plano diretor e depois pela regulamentação dele. Uma é a outorga onerosa de alteração de uso, quando altera a terra de rural para urbana ou de uso residencial para uso comercial, o não residencial, que a gente chama, né? Você poderia ter uma cobrança para eu tentar capturar um pouco desse valor agregado que está sendo recebido pelo proprietário através de um enriquecimento sem causa, né? O outro é a outorga onerosa do direito de construir. Quando ele vai edificar, ele então vai pagar porque... E esse ele vai pagar, né? Na verdade, isso aí você está tirando a renda do dono da terra e não do empreendedor, porque o empreendedor que vai fazer o empreendimento vai ter um risco de uma atividade empresarial, ele vai ter o lucro dele e a possibilidade de ofertar o produto no mercado, né? O que se evita aqui é a especulação sobre a renda da terra. Um outro instrumento importante é o parcelamento, edificação e utilização compulsórios, que é um instrumento para você evitar a retenção especulativa do imóvel. Quer dizer, eu tenho um imóvel servido de infraestrutura, já tem saneamento, tem rua, transporte, serviço de saúde, educação, segurança pública, iluminação, e o proprietário resolve não usar o terreno dele, resolve ficar inerte, anos a fio. Então, o município tem esse instrumento para obrigar o proprietário a colocar o imóvel no mercado. É um instrumento dos mais capitalistas possíveis, porque eu estou obrigando a pessoa a colocar o imóvel no mercado. Quer dizer, é um instrumento antifeudal. O que o feudalismo faz, que é a concentração de terras, aqui eu estou no capitalismo clássico, que é a lei da oferta e da procura. Tem muita procura, vamos aumentar a oferta. Tá? Uma questão importante também na regulação urbana, na legislação municipal, é a gente promover a mistura de usos, né? Que isso é uma questão que o urbanismo já abandonou há muito tempo, a questão de setorização da cidade. Então, quando você tem, e a gente vive isso, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro, que ainda é um espaço de trabalho, não é um espaço de moradia. E o município vem tentando, a prefeitura, por vários instrumentos, tornar um espaço também para moradia, porque eu tenho toda uma infraestrutura instalada de água, de esgoto, de transporte, de serviços, de iluminação, que falta um pouco a segurança pública e o lazer, né? Mas você permitir essa mistura de usos, residencial e não residencial, claro que com níveis de impactos semelhantes. Não vão botar as pessoas morando dentro da fábrica, ao lado da fábrica, né? Mas com níveis de impactos semelhantes, você está gerando oferta de serviços, porque as pessoas morando vai ter um bar, um restaurante, um mercado. Então, são serviços, são empregos. A própria segurança pública, ela se reproduz nisso, porque a gente está andando na rua com lojas de comércio, com iluminação, e reduz o custo do transporte. Tá? Um outro ponto importante na legislação é pensar, de fato, a cidade para as mulheres, como a professora Arícia tinha provocado na fala dela. Isso em várias questões, no transporte, nos serviços públicos, né? Existe uma série de ferramentas, instrumentos para a gente pensar as cidades. E, vejam bem, se a cidade for boa para as mulheres, quer dizer, para as nossas mães, para as nossas esposas, para as nossas filhas, ela vai ser boa certamente para todo mundo, né? E eu fecho aqui, tratar um pouco do conceito de moradia digna, que a professora Alice também falou, no caso, moradia adequada, né? A gente primeiro pensar na cidade, quer dizer, é uma tarefa do poder público na gestão da terra urbana, viu, Sara? Assim, no afã de entender a sua pergunta, a criação de espaços de cidade, né?
e na cidade, para os pobres morarem. Não adianta eu criar uma cidade onde não existe, onde não tem emprego, onde não tem transporte, onde não tem um mercado para a pessoa fazer compras, né? Então é preciso eu pensar, já que eu estou num sistema capitalista que gera o fenômeno de pobreza, né? E hoje a pobreza internacional, então se estou gerando riqueza em outros países e gerando a pobreza e só em alguns, né? Mas eu preciso pensar em cidades que criem espaço para as pessoas morarem, espaços com dignidade, como a gente falou aqui várias vezes, com a infraestrutura de saneamento, infraestrutura de transporte, de serviços públicos, tá? E com mecanismos de conter a valorização do imóvel. Quer dizer, a valorização imobiliária ela tem que caminhar junto com a renda, com a criação de renda das pessoas. Se eu tenho um bem de alto valor para quem tem uma baixa renda, esse não casa, a pessoa vende e vai para outro lugar, né? Então é preciso trabalhar com isso. Ainda nesse conceito de moradia digna, eu posso trabalhar com a oferta de lotes urbanizados, né? Ao invés de efetivamente dar a casa, né? Porque, por exemplo, todas as favelas foram construídas sem ninguém dar casa para ninguém, né? As pessoas construíram, então as pessoas têm capacidade de construir, e a gente ofertando lotes, a cidade pode se construir, a ligação da pessoa com o lote é muito mais forte do que ela ganhar um bem, muito mais digno, talvez. E a segurança da posse, que a professora Alice também já falou bem, mas eu ressalto aqui a segurança da posse, não necessariamente convertendo em direito de propriedade, tá? Eu quero a posse, é um contrato de locação, é posse. Né? Outro dia eu vi a ministra da Inglaterra, essas questões que ela está enfrentando lá, uma discussão sobre as leis na Inglaterra de controle do preço do aluguel. A gente não tem isso no Brasil, mas nos países capitalistas tem controle de preço de aluguel, porque o Estado tem que regular o mercado de locação em favor tanto do locador, que não vai ficar com o imóvel vazio eternamente, porque o mercado, né, está ruim, quanto para os locatários que precisam ter onde morar. É isso, agradeço a escuta atenta de vocês. Um grande abraço. Obrigada, professor. Muito bacana a sua fala. Para a próxima questão, eu convido o professor doutor Benedito Fonseca Souza Adeodato, que é economista e professor do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Para fazer a pergunta, eu convido o Pedro Henrique Barbosa, que é pesquisador em Direito da Cidade da UERJ. A palavra é com vocês. Olá, boa noite a todos. Boa noite, professor. Sabemos que para alcançar o objetivo de redução das desigualdades, os estados precisarão de recursos. E a minha pergunta é no sentido de saber como as políticas públicas e econômicas podem contribuir para o alcance desse objetivo de redução das desigualdades. Obrigado, Pedro, pela pergunta. É um prazer estar aqui com vocês. Difícil falar depois da professora Alice e do Eduardo Domingues, mas vou tentar ajudar você a compreender algumas dessas questões. E, dada a minha formação, eu vou puxar um pouco daquilo que o Eduardo falou, né, da questão do capitalismo, e vou tentar contextualizar primeiro alguns pontos. Nós sempre tivemos, mas durante muito tempo, a crença econômica era na teoria liberal clássica, né? E nela, a questão da eficiência era a questão central. Então, você não tinha preocupações com pessoas, com cidades. Isso não era a ordem do dia, porque se acreditava que o mercado por si só encontrava a forma mais eficiente de produção e consumo, e, portanto, tudo se resolvia. Aquilo que não estava resolvido era porque havia sido feita uma escolha de não resolver. Isso vigorou com uma certa tranquilidade, vamos dizer assim, tirando a escola marxista, mas isso vigorou com uma certa tranquilidade até, né, a crise de 29, né, quando, principalmente, Keynes, aqui pelo lado mais ocidental, mesmo, né, Kalec, polonês, né, começaram a tratar a questão da necessidade de garantir o pleno emprego, né,
ponto de vista econômico, era garantir o pleno emprego de uma forma macroeconômica, ou seja, de uma forma de garantir que houvesse crescimento suficiente para empregar todos os que chegavam à população economicamente ativa, mas quando isso não fosse feito pelo setor privado, o Estado entraria, vamos dizer assim, aumentando as possibilidades de se encontrar o pleno emprego. Mas, veja, ainda assim, né, embora isso foi um fenômeno que aconteceu em várias ciências, né, os direitos fundamentais também avançaram pelas questões sociais e tal, mas, de qualquer maneira, a agenda era uma agenda de crescimento macroeconômico, que é fundamental, né? Se você não tiver produção de renda, tudo fica mais difícil na distribuição, né? Mas, mesmo assim, isso continuou como uma regra, ou seja, desenvolvimento era visto como crescimento e não como desenvolvimento em todas as suas facetas. Isso vai avançando, né, principalmente depois do pós-guerra, as políticas começam a perceber que, além do crescimento, era necessário fazer desenvolvimento propriamente dito, e no mundo inteiro se espalhou a ideia a identificação, né, de que desenvolvimento era sinônimo de industrialização. E, mais uma vez, o privilégio era do crescimento, porque a industrialização ela produz crescimento, sim, mas não necessariamente ela produz desenvolvimento da forma que a gente enxerga, né, socialmente desenvolvido, com todos os requisitos que a gente hoje reconhece. E nos países menos desenvolvidos, né, que muitos chamam de industrialização retardatária, eles vieram com forte agregação de valor pelo Estado, que era indutor desse crescimento, que exigiu muitos recursos públicos para isso, né? E com um crescimento bastante extenso. O professor André, que é aí da área de ciência política, sabe isso melhor do que ninguém, do nacionalismo. Né? O nacionalismo entra aqui nos países menos desenvolvidos na época como uma fonte, um horizonte, né, para se tentar resgatar a capacidade de investimento, a capacidade de encontrar soluções para o desenvolvimento dessas nações. Ou seja, começa a aparecer também já alguma forma de se identificar aquilo que nos causava, né, um desenvolvimento muito estranho, né, que era proveniente de uma herança ex-colonial. Né? Então, nós começamos a desenvolver as teorias estruturalistas, né, a necessidade ali já claramente de reforma agrária, que eu vou daqui a pouco tratar da questão da terra e tal, né? E, de alguma maneira, isso foi se desenvolvendo. E, do ponto de vista econômico, né, a gente, mais recentemente, foi chegando nessas questões de desenvolvimento sustentável, muito por via do meio ambiente, depois incluímos a questão social, mais recentemente, a questão da governança, né? O próprio setor privado tem investido muito em ESG, né, para as questões ecológicas, as questões sociais, as questões de governança, né? Foram surgindo formas de medição desse desenvolvimento, o IDH, né, e outros índices que procuravam medir até que ponto o país era desenvolvido ou não. Né? Mas, para a gente retomar a questão da microeconômica, né, a questão que vai lá nas cidades, que vai no cidadão, né, e eu já daqui a pouco chego nas políticas públicas para isso, né, nós temos que, eu vou resgatar até um pouco de Amartya Sen, a questão da capacitação, né, a capacidade que precisa ser dada, né,
a população, para aí sim que ela tenha alimento, né? Que ela tenha saúde, que ela tenha educação para poder discernir as suas necessidades e aproveitar aquilo que lhe é destinado, né? Saneamento, mobilidade, né? Vai surgindo uma série de coisas que, muitas vezes, a gente tem até traduzido aqui também como insegurança alimentar, ou seja, não é só fome, não é só subnutrição, mas ele precisa ter essas capacitações para que ele possa se mostrar saudável, né? Se mostrar educado, se mostrar capaz de disputar essa selvageria que é o capitalismo, mesmo que você crie, né, que o Estado crie uma série de itens. Então, eu agrego muito a isso, né, a questão da terra. Ou seja, é preciso que haja propriedade da terra, como foi dito pelos meus antecessores, né? É preciso que eles possam ter a possibilidade de gerar valor, né? de garantir o que se chama na economia de ativo, né? Algo que permita a ele gerar renda a partir do seu próprio esforço, né? Não essas coisas de empreendedorismo genéricas que tem hoje e tal, mas a propriedade da terra em si lhe garante uma série de outras facilidades e outras possibilidades, né? Então, não só a propriedade da terra, como também, hoje em dia, né, os programas de renda mínima, ou vamos chamar de renda mínima, que é bastante genérico, né, e atinge tanto a área urbana como a área rural, né, e uma coisa que é fundamental hoje, que é acesso à internet. A gente precisa que a internet cubra, né, a cidade e o campo de uma maneira homogênea. E por que eu estou dizendo isso? Porque a lógica, né, ao longo desse tempo tem sido o da densidade geográfica, ou seja, as pessoas vão para as cidades desde o processo de industrialização, as pessoas vão para a cidade, as pessoas se aglomeram, né, conseguem ter 2, 3 apartamentos no mesmo lugar, todo mundo vive junto, aquela coisa, né? Mas será que o capitalismo hoje ainda precisa disso? Ou seja, a pandemia mostrou para a gente, né, que se nós tivermos acesso a uma internet poderosa, nós não precisamos morar todos aglomerados, nós não precisamos trabalhar mais dessa forma, né? O índice de pessoas que foram morar fora das grandes cidades nesse período da pandemia mostra que nós podemos começar a diminuir essa densidade, né? A permitir que as pessoas tenham um lugar diferente para morar. E, com isso é preciso que tenha grande mobilidade, internet de boa qualidade. Aí você me perguntou, que é o cerne da tua questão, né, o financiamento disso. O financiamento disso é através do orçamento, né, do orçamento público. É ali que se constrói prioridades. As pessoas, muitas vezes, não entendem a função básica do orçamento público na economia capitalista. Eu vou te dizer o seguinte, se você tem, por exemplo, quando a gente está tratando de uma camisa é o que os economistas chamam de um bem rival. Ou seja, eu vou na loja, se eu compro, você não compra. É rival nesse sentido. Se eu tenho, você não tem. Aquela você não tem. Você pode ter outras, mas aquela você não tem. Porque se eu me aproprio, você não. Os bens públicos, não, né? Eu estou andando na rua e você vai andar na rua também, e nem por isso eu vou gastar a rua de tal modo que você não possa ter, né? A iluminação urbana, a mesma coisa. Por aí vai. Tem vários exemplos, né? Se eu estou te dizendo isso só para te dizer o seguinte, nos bens privados, né, o que define, né, lá no mercado a regra de eu compro ou não compro, eu uso ou não uso, né, eu quero ou não quero? É o preço. Agora, nos bens públicos, não, porque ele não é rival.
né? Eu não estou tomando do outro. Então, onde é que se dá o estabelecimento dessas prioridades? É no orçamento. É na hora que você define para onde o recurso público vai ser aplicado. E nós precisamos resgatar isso, porque o nosso orçamento público hoje, ele muitas vezes ele não reflete as prioridades que efetivamente os cidadãos, as pessoas em geral, né, dão como prioridade. Né? Então, nós precisamos resgatar como prioridade essa questão das cidades, né? A questão da renda, da agricultura familiar, a questão da terra para todos. Né? Isso é fundamental que esteja como prioridade no orçamento. Porque se nós não conseguirmos fazer com que o orçamento reflita essas prioridades, nós jamais vamos conseguir que isso se dê por benesse. Né? A política pública vai depender exatamente de que nós tenhamos orçamento destinando recursos para essas coisas. Se nós não tivermos, por boa vontade não será. Né? Por capitalismo, vamos dizer assim, livre capitalismo, também não será. Então, a questão é orçamentária. Nós temos que retomar essa questão para que o orçamento reflita exatamente as necessidades. O capitalismo está mudando, é isso que eu estou dizendo. Aquela concentração inicial de pessoas e tal, era por conta da indústria. Você precisava tirar a pessoa, separar o local de trabalho do local de moradia, levar ele para a cidade, botar ele para entrar num transporte, trabalhar, voltar para casa. Isso está acabando. Então, nós temos que ter as políticas que garantam as capacitações, né, e as políticas que garantam a descentralização. Né? A cidade pode ser descentralizada, ela não precisa mais ser esse aglomerado de todo mundo no mesmo lugar, né? Onde você abre a janela, já vê o teu vizinho ali. Para que isso? Né? Não tem mais necessidade, nós não vamos sair todo mundo para a fábrica enfileirado. Isso acabou. Então, eu acho que nós precisamos repensar essa questão orçamentária, desde a União Federal, aos estados e aos municípios. Tem questões que são completamente municipais, tem questões que são intermunicipais, portanto, o Estado tem que trabalhar nessa direção, e tem questões que são federais. Né? Então, é uma composição desses três orçamentos, né, que se dirija, né, a resolver basicamente essas questões que eu vou voltar a repetir. Propriedade da terra, saneamento, alimento, né, educação, mobilidade, internet. Pelo menos isso. Né? Se a gente tiver isso como foco, as cidades vão funcionar e vão começar a se descentralizar. Financiamento, que foi o foco da sua pergunta. Orçamento público nos 3 níveis. E aí, você pode ter certeza, aqui no Brasil, quando o Estado vai, as empresas vão atrás. Muito obrigado, era isso que eu tinha a dizer. Obrigada, professor Benedito, pela clareza da sua fala. Agora eu vou chamar para convidar o professor doutor André Coelho, que é cientista político, professor adjunto e chefe de departamento da Escola de Ciência Política da Unirio. E quem vai indagá-lo é o pesquisador em Direito da Cidade, Isael Ribeiro Alves. A palavra é com vocês. Boa noite, eu gostaria de saudar o professor André Coelho, da Unirio. A minha pergunta é como os governos brasileiros estão desenvolvendo, então, políticas públicas para a implementação de ODS para esse desenvolvimento sustentável. Muito bem, muito obrigado, Misael, pela pergunta. É uma grande alegria estar aqui com vocês nessa colaboração de 2 programas, né, de pós-graduação da UERJ e da Unirio. Uma grande felicidade de poder estar aqui. Minha garganta não está muito boa, enfim, essa coisa de
pandemia desse 22. Eu não estou com Covid, mas fiz 3 testes, mas a garganta não está boa. Então a gente vai tentando fazer o melhor possível, né? Já dei aula hoje, então a garganta fica um pouco prejudicada, mas vamos lá. Primeiro, é muito legal pensar num evento desses e pensar na construção do conhecimento que a gente teve até agora, né? E como que esse encadeamento de conhecimento é muito legal, tanto da parte teórica como da parte prática, e perceber como essa conjunção de saberes é fundamental, né? E eu trago aqui, né, um saber, né, que é também da ciência política, do estudo de caso, mas também do direito. Obviamente, eu estou na pós-graduação de direito desde 2014, então já estou há bastante tempo no nosso mestrado de direito na Unirio. Então, acho que uma das maiores, né, os maiores trunfos e alegrias que eu já tive na Unirio é justamente poder fazer essa união entre CP e direito, né, e pensar temas que são tão importantes. Eu sou um professor também que tem como especialidade a política internacional, né? Então, pensar os ODS, pensar o sistema ONU como um todo, isso faz parte do meu métier, do meu dia a dia, né? Pensar na influência do internacional para o local, eu acho que é algo muitíssimo importante. Eu acho que uma das maiores trunfos desse evento é justamente pensar como o internacional ele pode ajudar o local, conduzir, condicionar o local. Quanto mais respeito às regras internacionais a gente tiver, mais democrático o país vai ser, mais estável o país vai ser, né? Então, essas são questões fundamentais, né? E especialmente pensando no contexto do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi um país, né? Desculpa, uma cidade, né? Um estado dentro do Brasil, um país que é pioneiro na construção da Rio 92, da Rio mais 20. Se tem ODS hoje é porque teve Rio 92, porque teve Rio mais 20, né? E, enfim, a gente tem esse protagonismo, especialmente no que diz respeito à área do meio ambiente, à área da sustentabilidade, né? Então é muito bonito ver como, né, uma trajetória de anos, de décadas, de centenas de pessoas muito comprometidas se encontra nesse evento aqui que a gente está discutindo aqui agora. E é uma grande alegria contar com os nossos alunos, né, tanto da UERJ como da Unirio, que vão continuar essa agenda conosco, né? Eu acho que isso é muito fundamental, né? Então, eu lembro que na época da Rio mais 20, eu estava no doutorado, mas já estava dando aula. E eu lembro muito claramente de dar aula e olhar o que estava acontecendo, imaginar como é que aquilo ia se colocar na vida real. E hoje, né, 10 anos depois, a gente está pensando, já doutor, já professor da Unirio, pensando como é que isso se coloca na realidade, né? E pensar o tema da sustentabilidade e políticas públicas, eu acho que é um tema fundamental, e pensar isso dentro das ODS é necessário, né? Então, eu vou trazer, para tentar responder essa pergunta, Elisael, eu vou trazer 12 estudos de caso. 12 estudos de caso bem importantes. 2 estudos de casos aqui, um do Rio de Janeiro, outro de Niterói e de Salvador, especialmente, que são o caso das Smart Cities, das chamadas cidades inteligentes, né, que inclusive é tema do Comped agora esse ano, né, a ideia de Smart Cities, e também a ideia dos nudges, Nudge Rio, né? Não sei se vocês ouviram falar do que é o nudge, é uma novidade aí da ciência comportamental. Então, a gente tem tanto as Smart Cities como o Nudge como exemplos. Eu vou tentar desenvolver aqui um pouquinho da reflexão do estudo de casos, especialmente dos últimos 5 anos, e no que diz respeito às Smart Cities, especialmente no contexto da pandemia do Covid-19. Né? Eu acho que isso é muito interessante. Então, assim, para olhar o futuro, a gente tem que olhar já o presente. Então, já tem presente, já tem Smart City, já tem Nudge Rio, já tem uma série de práticas, de boas práticas, e a academia ela tem que entender isso. E é interessante mostrar que as políticas públicas são geridas por gestores que fazem parte também da academia, né, queridos e queridas? Então, é muito importante que nós não estamos distantes deles, eles são nós somos eles, né? Então, isso que é muito, muito importante, né? Então, assim, vou primeiro... E o que é interessante, né? Uma outra palavra aqui que está muito clara aqui no evento é a palavra inovação. Pensar em políticas públicas, a gente está pensando em inovação de políticas públicas, para onde vamos. E aí, essa inovação, ela claramente está na confluência de uma série de saberes, de teorias, de conceitos, né? Não dá para ficar restrito a uma única área. Eu acho que isso é muito importante. Um evento como esse, que traz gente de backgrounds diferentes, mostra claramente como diferentes saberes podem ajudar a nossa reflexão e promover o desenvolvimento sustentável do planeta, buscando novas políticas públicas, né, que sejam transformadoras, né, que, de fato, possam trazer novidades como as Smart Cities e os nudges, sendo aperfeiçoadas, refletidas
E também fico muito feliz porque essas duas pesquisas eu fiz com 2 alunos de graduação meu, né? Então a gente pensa, nossa, orientar aluno de graduação vale a pena? Vale muito a pena, porque eu orientei, enfim, o que eu estou falando aqui hoje de respeito à pesquisa que eu fiz com o Pedro e com a Silvia, que foram alunos de graduação meu, para vocês verem como é que é, né? Então, assim, essas coisas estão crescendo cada vez mais, né? E outro ponto fundamental é pensar cidades, né? A gente, especialmente na ciência política, a gente tem um histórico de pensar muito a união, eu sou da área internacional, o internacional. A gente não desce. A gente não desce. Então, assim, ainda bem que nos últimos anos a gente está descendo cada vez mais e chegando ao Estado e agora ao município. Então, é fundamental, né, que a gente chegue até o município, né? E é fundamental pensar também como o arcabouço legal do Brasil ele vai atuar. Por que eu penso em smart cities ou cidades inteligentes? Eu estou pensando num outro conceito muito famoso, importante, é o conceito de paradiplomacia, né? Que é, afinal, o que é a paradiplomacia? O que a cidade, o que o município, o que o Estado pode fazer para além das suas fronteiras, né? Para obter ganhos, né? Para obter recursos, né? Então, se você tem o Ministério das Relações Exteriores, o MRE, né? Centralizando as relações internacionais da política externa brasileira e constitucionalizando isso tudo constitucionalizado, mas qual o papel do município e do Estado? Eles podem ir além, eles podem bypassar o MRE, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, especialmente em um contexto de pandemia. Então, todo mundo vai lembrar, né, da confusão da pandemia, especialmente no ano de 2020, aquele desespero. E aí, aquele desespero, né, você tem uma paralisia muito grande do governo central, né, e aí você tem uma série de iniciativas de cidades, de estados, que inclusive formaram um consórcio, todo mundo vai lembrar aqui do consórcio Nordeste, que foi muito importante naquele momento, para tentar, por exemplo, buscar vacinas. Você entendeu? Enfim, o tempo passou, as vacinas não vieram, né? Mas, para além das vacinas, uma série de outras práticas. Por exemplo, a gente pode, a partir da cidade, conseguir mais respiradores, conseguir mais medicamentos. Então, como é que a cidade pode buscar? Posso negociar um preço mais barato? Então, tudo isso significa paradiplomacia, né? Ou seja, como que as cidades vão captar recursos internacionais para amenizar os danos gerados pela pandemia. Esse é um ponto fundamental. Estou explicitando na pandemia, mas isso não se circunscreve, obviamente, à pandemia. Por isso que é um estudo de caso que eu acho que é bom para pensar, né? Para a gente pensar em qualquer área que a gente venha, né? Então, o que é uma cidade inteligente? Por que Salvador e Niterói são identificadas como cidades inteligentes? Tem 9 cidades inteligentes no Brasil. Enfim, tem uma instituição que diz cidades inteligentes, quais são as cidades, né? Tem uma série de cidades inteligentes. Eu vou dizer mais Salvador e Niterói, porque essas cidades, elas justamente fazem o que a gente está fazendo aqui agora. Elas investem em capital humano, né? Investem nas chamadas tecnologias de informação e comunicação, buscam ampliar a infraestrutura tradicional, né, para buscar, dessa maneira, ser catalisadora de crescimento econômico sustentável, ampliando a qualidade de vida e uma gestão consciente de recursos naturais através de uma governança participativa. Falamos tudo isso aqui no nosso querido dia de hoje, né? E para isso, cidades inteligentes devem necessariamente adotar tecnologias de informação, de computação inteligentes para fomentar serviços essenciais, né? Aí a tecnologia aqui é o grande pulo do gato, né? Ou seja, a gente fala muito, pô, mas o que a tecnologia ela vai mudar a nossa vida? Ela pode mudar a nossa vida quando a gente tem uma prefeitura que, por exemplo, lança um aplicativo de táxi. Eu uso no Rio de Janeiro Táxi Rio bastante, se vocês usam, né? Então, assim, a prefeitura lança isso e compete com outras iniciativas. A prefeitura de Niterói, ela lança aplicativo para rastrear quem é que está com Covid. E a partir daí você consegue rastrear, né, você organizar geoterritorialmente, né, que lugares tem mais ou menos transmissão, e você também organiza tanto a questão, na época, que era aquele desespero, né, você deve lembrar, de testagem. Quem vai testar, como vai testar? Então você usa a tecnologia, né, para poder pensar a gestão de risco, a gestão de uma política pública, né? Isso, gente, pode ser espraiado para qualquer área. Educação, saúde, segurança, imobiliário, transporte. Acho que todo mundo que já viajou, né, para fora, mas também aqui no Brasil, a coisa mais interessante é quando você está viajando, você está vendo se o seu ônibus vai chegar ou não vai chegar, se o seu metrô vai chegar ou não vai chegar, a gente vai ver o horário ali, você vê na plataforma. Então, tudo isso significa buscar soluções inteligentes
para cidades que sejam cada vez mais inteligentes. Eu acho que, pensando nos ODS, e eu não vou explicitar nenhum ODS, mas eu acho que todos os ODS eles estão buscando aqui. A gente falou de gênero. Você pode, obviamente, usar diferentes mecanismos para buscar equidade de gênero, para buscar paridade de gênero, né, na saída, na entrada, né, tanto na saída como também na entrada, né? E por aí vai, né? Eu acho que são a distribuição de recursos públicos. Eu acho que a inteligência, né, a universidade ela está aqui para isso, para pensar como a inteligência pode nos ajudar nesse sentido, né? Mas tentando ir um pouco além, né? A Constituição de 88 diz o que estados e municípios, né, podem fazer, né? Né, discussão de federalismo, não vou entrar tanto aqui nessa questão, né? Mas o que é interessante é pensar que, com momentos de crise, essas cidades buscaram ampliar a sua atuação, especialmente, e eu vou dizer mais uma vez, em razão da falta de ações eficazes do executivo do governo central. E aí, essas cidades buscaram novos acordos e parcerias internacionais, e com isso conseguem receber doações e realizar compras de equipamentos de proteção individual, chamados EPIs, respiradores, material hospitalar e material para testagem em massa. Isso fez um diferencial absurdo nessas cidades quando comparados com cidades que não fizeram isso. Então, assim, para olhar isso com cuidado, com carinho e buscar entender o que foi feito e como ampliar esse tipo de iniciativa. Isso também é muito interessante porque você universaliza uma série de protocolos e planos de ação próprios instaurados nesse município no que diz respeito ao controle da pandemia, queridos e queridas. Isso é muito fundamental. Então, você centraliza. Não está perdido, né? Então, cada um faz o que quer. Não, você tem uma centralização, né, para dizer o que é feito, como é feito. E você tem isso, inclusive, maneira de controlar, né, através da entrada da informação no aplicativo, no sistema central. Ou seja, você tenta retirar a própria falha do elemento humano. Claro que a falha sempre vai ter, tem que ter um treinamento correto das pessoas que estão inserir esses dados, né, trabalhando com esses dados, mas ajuda uma coisa que é muito importante na gestão de políticas públicas, que é, em tempo real, conseguir pensar o que fazer e tomar decisão a partir de dados. Isso significou que essas duas cidades foram das mais rápidas do país a conseguir a transição de cidade zona vermelha, que era a situação crítica, para a zona amarela em estabilização de índice e flexibilização de atividades em geral. Ou seja, você tomar a atitude de abrir e flexibilizar, você toma ela a partir de dados que são analisados diariamente, gente. Isso aqui eu acho que não dá para a gente ficar só no mundo da pedra. A gente tem que pensar em como é que isso funciona e como é que pessoas, né, como nossos alunos, que já nasceram praticamente nesse mundo, como é que eles podem ajudar a gente, né? Então, assim, a gente na ciência política, mas não só na ciência política, né? Uma das áreas que mais cresce hoje é a área de ciência de dados, né? Então, assim, as pessoas o tempo todo estão pensando isso e nossos alunos já estão pensando em algoritmos. Então, como é que você vai pensar em algoritmos aqui, abre aspas, do bem, né? Algoritmos que melhorem a vida das pessoas, não algoritmos que, enfim, ampliem fake news por aí. Mas questões como essas, que são muito importantes e, enfim, eu acho que era o ponto que eu queria falar, né? Então, para finalizar essa parte não finalizar, mas para falar mais um pouquinho dessa parte, então, um ponto que eu quero dizer que é central que eu falei antes, a adesão a protocolos internacionais, quando uma cidade é uma Smart City, ou quando uma cidade vai ser um NUD, portanto, reforça a democracia, a estabilidade política e, obviamente, reforça o sistema ONU como um todo, né? Deixa eu seguir, agora que eu não tenho tanto tempo, agora o que são os NUDs, né? Eu e o Pedro, a gente olhou que alguns anos atrás, 5 para 6 anos atrás, a cidade do Rio de Janeiro criou o NUD Rio, né? É uma iniciativa, uma unidade que se constrói a partir justamente dos ODS, né? NUD Rio é uma equipe de análise comportamental municipal que se organiza a partir do Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática, o PDS. Ou seja, o NUD Rio já nasceu no ODS. Já é o futuro. O NUD Rio já é o futuro. Já é o futuro a partir do ODS. Já é o que a gente está colocando aqui. Você está pensando no futuro? O futuro já chegou.
né? Desta forma, portanto, a gente pensa como é que isso se coloca, e, que é o mais interessante, para o sul global. A gente tem especificidades do sul global, obviamente, e o NUD Rio é um dos pouquíssimos NUDs do sul global. Então, o Brasil, estou falando de inovação, e o Rio de Janeiro é uma das principais capitais, portanto, de inovações, né? Então, o que é um NUD? O NUD pode ser visto como, sendo muito raso aqui, um empurrãozinho, né, a alguma ação. Como assim empurrãozinho aqui? Eu vou até citar isso mais de uma vez. Você quer ampliar, diminuir o número de acidentes de trânsito. Você, por exemplo, pinta uma faixa no cruzamento e a pessoa passa a atravessar onde está a faixa pintada, né? Ao invés de atravessar em outras áreas, você dá um incentivo à ação dela para que ela use a faixa. E claro que o NUD é fundamental para diversos ODS, como, por exemplo, também, pegando a professora Arice aqui, a questão de gênero, assim, é fundamental. Uma série de políticas de gênero, elas são implementadas e reforçadas, por exemplo, justamente a partir daí, né? E políticas de equidade, de um modo geral, que é outro tema aqui, diminuição, né, da desigualdade. Eu acho que são questões muito, 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 muito fundamentais e conectadas com a Agenda 2030. Né? Eu acho que... Então, pensar novas formas de implementação, de governança e de formulação de políticas públicas a partir dos ODS, a partir, né, das aspirações do Plano de Desenvolvimento Sustentável e de Ação Climática, publicado agora em 2021. O Rio de Janeiro se torna um ótimo exemplo de como internalizar os ODS no seu território com um planejamento ambicioso e inovador. A gente tem muita crítica ao Rio de Janeiro, mas também tem que falar que a gente também é inovador e nacional em muita coisa. Então, é uma coisa que está nascendo aqui agora, para a gente ficar de olho, né? E, claro, com muitas dificuldades, até por ser recém-nascida, mas eu acho que é muito importante que isso aconteça. A ideia das ciências comportamentais, né? Eu tenho, por exemplo, uma amiga minha que ela dá aula numa pós-graduação, mestrado, doutorado dos Estados Unidos em ciências comportamentais, né? Lá na Pensilvânia, na UPenn. Isso não tem aqui no Brasil. É uma nova área que unifica diferentes saberes, né? E o NUD se coloca justamente nisso aí. Sendo que a única, numa prefeitura no sul global, é a NUD Rio, que a gente já falou para vocês, né? Que eu já falei para vocês. Deixa eu chegar aqui um pouco mais. E o que é interessante é que tudo isso é muito novo. A primeira NUD Unit no mundo foi criada pelo gabinete do David Cameron em 2010, no Reino Unido, né? Para vocês verem como isso é muito novo. Nos Estados Unidos, isso só vai surgir no governo Obama, né? Em 2015. Né? Então, assim, são áreas muito, muito, muito novas, discussões muito, muito novas, de caráter recomendatório e não coercitivo. Também a outra questão aqui eu acho que é muito importante para ser falada. E os NUDs, né, eles não estão circunscritos apenas ao governo central, ao Estado, mas também eles devem, né, ter a interlocução com o setor privado, com o terceiro setor e, obviamente, com organizações internacionais e com a universidade. Né? Então, se a gente fala muito disso, né, eu não estou aqui querendo falar se o Estado, mais Estado ou menos Estado, mas, assim, mais Estado ou menos Estado, seja lá de que lado você esteja, isso aqui está mostrando que é possível e é necessário a união e confluência desses atores distintos. Né? Então, assim, para finalizar, né, nesses 4 anos de fundação, a NUD Rio foi responsável por pelo menos 10 projetos em diversas áreas, como aumento da arrecadação do IPTU, melhora do desenvolvimento no SAEB, né, educação básica, incentivo à leitura, combate à violência de gênero, manutenção do isolamento social durante a pandemia de Covid-19, adesão ao tratamento da tuberculose, aumento das matrículas online na rede pública do ensino e melhoria na acessibilidade de pedestres. E só como eu falei dos pedestres, né, é o mais simples para poder colocar para vocês aqui. Essa última intervenção realizada em 2018 com o nome de Travessia Mais Legal, que tinha por objetivo reduzir o número de travessias indesejadas em uma via não sinalizada, contribuindo assim para a segurança viária. Ao final do experimento, que isso é um experimento social, o objetivo foi alcançado, reduzindo a movimentação indesejável de pedestres em 30%. Né? Então, assim, é bobo, mas é bastante coisa. Então, é um iniciozinho para você, aparentemente bobo, né? Não é nada bobo, pelo amor de Deus. Mas, enfim, parece ser bobo quando você olha, mas você vê que uma política pública que tem muito futuro, né? Eu acho que é boa para pensar em um evento como esse, é bastante interessante. Então, para finalizar, Misael, acho que minha resposta
foi trazer 2 estudos de caso para que a gente possa pensar o presente e o futuro dos ODS de políticas públicas. É isso, obrigado, um abraço. Obrigada, professor André. Muito importante e pontual a sua fala. Agora eu vou convidar o professor doutor Emerson Afonso da Costa Moura, que é advogado e professor de cursos de graduação e pós-graduação em instituições como a Unirio, a UFRRJ e no curso de pós-graduação, mestrado e doutorado da UERJ. Para fazer a pergunta, eu convido a pesquisadora em políticas públicas, Sarita de Oliveira. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professores. Professor Emerson, diante do que foi falado pelos demais professores que estão participando aqui conosco do evento, quais são os desafios do Estado brasileiro nas políticas públicas para a implementação do desenvolvimento sustentável e para a redução das desigualdades econômicas? Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Sarita. Uma alegria estar aqui no evento com colegas do PPGD da Unirio e da UERJ. Uma tarefa difícil de falar, por último, depois de todos terem comentado, mas vou tentar trazer assim minhas pequenas perspectivas em relação ao tema. Sarita, talvez o maior desafio que o Estado brasileiro tenha para que ele possa implementar essa política é ele querer. Né? Eu trouxe aqui os dados do relatório Luz de 2021, que é feito por um grupo de trabalho da sociedade civil para ver a implementação da Agenda 2030 em vários países, inclusive no Brasil. E segundo esse relatório, nós tivemos nas 169 metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 em 2021, nenhum progresso. É impressionante como o resultado vai chamar a atenção de que nenhuma das 169 metas tiveram um resultado satisfatório. 92 ficaram em retrocesso no ano passado, 27 ficaram estagnadas, 21 ameaçadas e 13 tiveram progresso insuficiente. E as outras, de forma ainda mais assustadora, sequer puderam ser examinadas, porque o Estado brasileiro não tinha informação para prestar à associação. Então, o grande desafio em relação às políticas públicas para o desenvolvimento sustentável no Estado brasileiro é ele, de fato, assumir esse compromisso de querer implementá-lo. Né? Um compromisso que é um compromisso que o próprio Estado brasileiro ainda não assumiu com o desenvolvimento sustentável. Ainda no mainstream, tanto da agenda política, quanto até mesmo dos autores do direito, nós vemos uma limitação do desenvolvimento sustentável com a proteção do meio ambiente, como se apenas o artigo 225 da Constituição trouxesse a única e exclusiva dimensão do desenvolvimento sustentável, ao invés de reconhecer uma multidimensionalidade que vai abranger desde um desenvolvimento social, econômico, humano, ambiental, administrativo e tantos outros, como já falado aqui, tanto pelo professor Marcos Alcino quanto pela professora Arícia, nós temos perseguido e temos buscado realizar. Né? O desenvolvimento sustentável, ele surge como um dos grandes objetivos da própria Constituição Federal de 1988, uma Constituição que nós consagramos ela como uma Constituição cidadã, uma Constituição que busca reduzir as desigualdades sociais, busca uma justiça social, desde o seu artigo 1º, quando propõe como princípio fundamental a cidadania e a dignidade da pessoa humana, até o seu artigo 3º, que vai trabalhar com aqueles objetivos do Estado brasileiro, que é reduzir as desigualdades, promover o bem de todos sem distinção, até mesmo as suas ordens ou suas micro-ordens econômicas e sociais, que vão pautar lá no 170, no 193, a valorização do trabalho humano, a dignidade da pessoa humana, a busca pela cidadania. Nós tivemos com a nossa Assembleia Constituinte de 87 um compromisso na Constituição de 88 pela busca entre essa tensão dialética da ideologia liberal e da ideologia social presente ali nessa Constituição plural, a busca também pela realização dessa justiça social e desse desenvolvimento pleno de todas as formas. No entanto, o compromisso da Constituição parece revelar algo que é comum na história constitucional brasileira. As nossas constituições prometem o que não vai ser cumprido, né? Prenunciam o que não existem e muitas das vezes trazem consagrações de objetivos que não necessariamente coadunam com as políticas dominantes dos governos majoritários.
Isso me assusta de certa forma, porque lá no relatório do desenvolvimento humano das Nações Unidas de 2015, o secretário-geral das Nações Unidas deu um conceito muito interessante, de que o desenvolvimento só é buscado ou construído a partir do momento em que você garante a ampliação das escolhas para as pessoas. As escolhas que permitam elas viverem e levarem uma vida melhor. O que está por trás de uma pauta de desenvolvimento sustentável é muito mais a proteção de bens jurídicos difusos, como o meio ambiente, ou a proteção de um desenvolvimento econômico e crescimento baseado em índices, como já foi falado aqui, que não necessariamente exteriorizam o desenvolvimento humano. Na verdade, o que está por trás da ideia da construção da noção de desenvolvimento sustentável é a busca pela colocação do homem de novo no epicentro das relações jurídicas, mas também no epicentro das relações políticas, né? Um compromisso político-jurídico para que as ações estatais sejam pautadas a garantir o desenvolvimento humano, fazendo com que o conceito de desenvolvimento sustentável, como fala o próprio secretário-geral da Nação Unida, é um desenvolvimento complexo e interconectado. Ele depende de uma série de sujeitos, ele depende de uma pluralidade de programas, e ele depende, eventualmente, de uma rede que vai atuar para concretizar e para realizar isso. E aí, quando eu penso no nosso papel enquanto juristas, né, em como nós podemos pensar que o Estado brasileiro pode construir um desenvolvimento sustentável, eu olho se a Constituição traz esse projeto constitucional de realizar o desenvolvimento sustentável, igualmente, ele vai precisar se basear não apenas em objetivos constitucionais ou princípios constitucionais, mas ele vai precisar se concretizar através de direitos que possam exteriorizar como esse desenvolvimento sustentável vai ser realizado. No âmbito do nosso evento que nós vamos discutir a cidade, não tem como não destacar o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001, porque ele vai trazer na ideia da política urbana a busca pelo pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, da propriedade urbana, como já foi dito aqui, para garantir direitos às cidades sustentáveis, e enuncia o que abrange isso. Abrange o direito à terra urbana, como já foi dito aqui, abrange o direito à moradia, abrange o direito ao saneamento ambiental, abrange o direito à infraestrutura urbana, abrange o direito ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, e de forma intergeracional, que o Estatuto da Cidade determina que isso deve ser garantido para gerações atuais e para gerações futuras. Então, o objetivo, ou melhor, o objetivo internacional e constitucional do desenvolvimento sustentável se realiza concretizando direitos. E para concretizar direitos, nós precisamos articular ações. E aí que entra o conceito de política pública, não naquela dimensionalidade que havia de ser mero programa ou ação governamental, de ser meramente uma ação de um governo durante o exercício, dentro de um Estado democrático, do seu mandato regular. Política pública é o que concretiza a dignidade da pessoa humana. É através das políticas públicas que nós realizamos os programas constitucionais. E é, portanto, através das políticas públicas que nós vamos garantir o desenvolvimento sustentável. Ou seja, não adianta a Constituição prometer, não adianta a ONU firmar um compromisso político se nós não tivermos uma mobilização dos atores envolvidos em políticas públicas para essa concretização. E aí, eu destaco que isso vai depender dos arranjos de cada Estado. O nosso modelo de Estado é um modelo de Estado federalista. E um modelo de Estado federalista, onde você vai ter a distribuição do poder entre poder central e poder local, o desafio de implementar uma política pública para realizar o desenvolvimento sustentável ainda vai ser maior. Ainda mais considerando que a nossa história constitucional brasileira não é uma história de experiência de um federalismo efetivo. Mas o arranjo constitucional que nós pautamos na norma é um arranjo de um federalismo cooperativo, um federalismo que acredita na descentralização das competências, que acredita no ajuste de forças entre poder central e poderes locais, e acredita que, de fato, nós possamos, através da atuação de União, Estado, município e Distrito Federal, realizar as promessas previstas na Constituição. Então, se nós pensarmos nesse arco da justiça que a Constituição de 88 traz, em que ela vai criar esse paradigma da busca da justiça social pelos poderes públicos, pensando no campo do federalismo, é o federalismo cooperativo que traça
ou que realiza a justiça social num espectro territorial. Bem, qual o problema disso? O problema é que a Constituição de 88 acredita veemente num federalismo cooperativo na sua parte geral, mas a subcomissão responsável pela ordem financeira e tributária fez uma centralização, como já foi falado aqui pelo professor Benedito, pela professora Arícia, por vários colegas, fez uma centralização de recursos e de tributação no ente federativo da União. Ou seja, embora ele creia no federalismo cooperativo, ele gera uma dependência econômico-financeira dos municípios, do poder local ao poder regional e ao poder central, o que configura, dentro da realidade das instituições políticas brasileiras, a criação de um palanque local para sustentar o poder central. Ou seja, na realidade, se envolve numa troca de favores políticos que vai ser realizado na busca pelo recebimento de recursos e que vai manter uma política que é muito tradicional no Estado republicano brasileiro, de troca de favores entre o ente local e o ente central, garantindo alçar ao poder nacional aqueles que conseguirem articular melhor a utilização dos recursos. Bem, essa centralização de competências, especialmente tributárias na União, vai gerar uma dificuldade, porque a outra subcomissão responsável pela política urbana descentralizou as atribuições em relação à busca do desenvolvimento da cidade na figura do município. Nós fizemos uma municipalização, não só do poder formal, com a criação e reconhecimento do município como ente federado lá no artigo 18, mas fizemos também uma municipalização da cidade ou da tutela das questões locais, fazendo com que os temas que são relativos ao munícipe, os temas que são relativos àquele poder local, fiquem sob atribuição do município, embora ele não tenha recursos para isso. Isso vai fazer um difícil ajuste ou acerto para que nós possamos realizar ou implementar essas políticas públicas para o desenvolvimento sustentável. E aí eu chamo a atenção, talvez, para uma das normas mais interessantes e recentes que trataram disso, que foi o Estatuto da Metrópole. Porque lá na Lei 13.089 de 2015, ele determina que a gente só consegue alcançar desenvolvimento local, regional, articulado, através do que ele chama de governança interfederativa e interregional, através da criação de funções públicas de interesse comum em um sistema que possa ser integrado, tanto do planejamento quanto da execução de projetos, de estrutura financeira, de implantação, de operação e de gestão. Então, o Estatuto da Metrópole é um alento, porque em um modelo de federalismo cooperativo, onde a gente depende de recursos federais, o que o Estatuto da Metrópole propõe é que nós possamos nos articular em rede para que possamos realizar os objetivos constitucionais. Então, respondendo a sua pergunta, Said, me parece que para a gente garantir esse desenvolvimento sustentável nas cidades brasileiras, precisamos pensar menos nos arranjos normativos e pensar mais nos arranjos políticos. Nos preocupar menos com a execução ou com a implementação de programas e muito mais com a articulação dos sujeitos que vão implementar ou que vão executar esses programas. Esses arranjos federativos que nós precisamos construir para implementar as ODSs vão perpassar por questões que são importantes. Primeiro, reconhecer as próprias desigualdades dos entes que participam. E isso eu acho que o Estatuto da Metrópole não fez bem. Cada ente tem o mesmo peso, principalmente no parlamento metropolitano, o que é muito ruim, porque nós temos diferenças econômicas, políticas e sociais entre os entes federativos que geram uma assimetria, ou melhor, que não geram uma assimetria de poder e faz com que haja subrepresentação de determinados atores políticos no que tange a área metropolitana, a região metropolitana. Então, nós precisamos primeiro pensar em arranjos federativos que garantam, primeiro, o reconhecimento da própria desigualdade que nós temos no federalismo. Uma desigualdade que é territorial, como já foi dito aqui, mas é política, é econômica, é social e também ambiental, na tutela e proteção do meio ambiente. E a partir do reconhecimento dessas assimetrias que existem no próprio Pacto Federativo, esses arranjos federativos pensarem em soluções conjuntas ou conveniadas para que possam garantir a implementação desses objetivos do desenvolvimento sustentável. A lei fala de vários instrumentos, né? Consórcio público, plano de desenvolvimento integrado, planos setoriais, contrato de gestão, compensação por serviço ambiental,
parcerias públicos-privadas e interfederativas, uma série de instrumentos que eu não vou elucidar aqui, porque eu acho que os arranjos normativos estão prontos. Eu acho que nós temos hoje no direito instrumentos o suficiente para nós implementarmos todos esses objetivos da Agenda 2030. O problema não é mais de arranjo normativo. O problema é de arranjo das forças políticas. O problema é de arranjo de governo. O problema é de arranjo das instituições no Estado brasileiro para isso. E para isso vai depender principalmente de interesse, de vontade política. Eu trago dados aqui para que nós possamos pensar nisso. No orçamento do ano passado, o governo federal cortou 98% dos recursos para a produção de novas unidades habitacionais para as famílias que tinham até R$ 1.800. Só para vocês terem uma ideia, a rúbrica de habitação recebeu 0,00001% do orçamento da União em 2021. E o urbanismo, que é o tema do nosso evento de hoje, recebeu 0,029% do orçamento federal. Como nós vamos construir cidades inteligentes, cidades resilientes, cidades sustentáveis, se nós não tivermos alocação de recursos? A Constituição promete, os programas ou as políticas públicas são criados pelas leis, mas nós precisamos de ações estatais, precisamos de serviço público, de exercício de poder de polícia, de bem público, de atividade administrativa, para que nós possamos alcançar o desenvolvimento sustentável. Em um ano que nós sentimos os efeitos da Covid, ainda 19, em toda a nossa sociedade, o Brasil alcançou 14.039 famílias despejadas nas suas cidades ou removidas em 2021, com mais de 92.241 sob ameaça de remoção. Palavras como ameaça de remoção, insegurança alimentar, injustiça ambiental nunca foram tão faladas e estudadas no nosso ano. O que mostra que a nossa Agenda 2030, em países como o nosso, ainda está longe. E não porque nós não temos uma Constituição que acredita no compromisso social, não porque nós não tenhamos políticas públicas que já estão normativamente concretizadas e planejadas do ponto administrativo, mas que nós não temos governos ou instituições que assumiram o compromisso por desenvolvimento sustentável. Então, respondendo, Sarita, eu acho que é uma pergunta difícil e complexa, mas como tudo na vida, a resposta mais certa é a mais simples. Como ou quais são os desafios que o Estado brasileiro tem nessas políticas públicas? O desafio de querer implementar, o desafio das instituições se articularem para isso, o desafio de assumir de verdade o compromisso que está previsto nos instrumentos internacionais e nacionais. Obrigado. Obrigada, professora Emerson, pela fala. E eu continuo com o senhor para conduzir os debates. De acordo, Daniel, eu acho que podemos fazer um arremate final, cada professor em 5 minutos, fazer suas últimas considerações, e aí devolvemos a palavra ao professor Alcino para que faça o encerramento. Na verdade, eu vou fazer uma colcha, né, de cada um dos pedaços em que se dividiu esse grande evento, parabenizando o Emerson pela escolha das pessoas que o compõem. Na verdade, a gente vai desde lá da competência local até a possibilidade de essa competência reverberar no plano internacional. A gente vai desde o nudge, né, desde daquela regulação ali que meio que impulsiona ou fomenta um determinado comportamento do cidadão, até o momento em que outras prioridades poderiam ser atendidas se o orçamento público estivesse à disposição efetivamente da realização de políticas públicas, que, de fato, o mercado jamais as satisfará de graça. Esse não é um papel do mercado, ele não vai desempenhar este mercado. Quem tem que desempenhar necessariamente esse papel é o Estado. Então, isso também casa com a fala, né, do professor Benedito, da importância do orçamento público para financiamento dessas políticas públicas. E concordo, Emerson, com você quando resume isso, e uma vez a gente fez uma pesquisa sobre regularização fundiária com todos os órgãos que participam do processo, da Defensoria Pública, da Administração Pública, o Judiciário, a própria sociedade civil organizada. E naquela word cloud de todas as entrevistas,
naquela nuvem de palavras de todas as entrevistas, a que mais ressaltou foi a vontade política. A que mais chamou atenção foi vontade política. Temos instrumentos normativos, temos uma legislação de vanguarda, temos toda a capacidade institucional, digamos assim, para isso. Mas somos tragados pela corrupção, pelo fisiologismo, por essa coisa endêmica que vai consumindo os recursos da administração pública, que não são escassos, não são poucos, são significativos, mas que acabam não indo para as pessoas que mais efetivamente precisam, acabam não fazendo essa política redistributiva de que a gente falava lá no início da fala também. Então, o Brasil tende a se manter fisiológico e corrupto, ele não vai conseguir debelar as desigualdades sociais, não conseguiremos chegar às cidades sustentáveis. Então, se a gente não consegue pelo método dedutivo, vamos tentar, talvez, pelo método indutivo, começar, como propôs esse seminário, começar a pensar o global a partir do local, a partir das competências da cidade. Forçando essa vontade política do governante. Obrigada, professora Arícia. Fala sempre potente, sempre eu adoro ouvir você. Bom. Professor Benedito, você quer fazer um encerramento, um fechamento? Você tem 5 minutos. Vou deixar o professor André fazer. Professor André? Não, só queria mesmo agradecer muito a todos e todas, especialmente o professor Emerson pela organização. Foi muito, muito, muito bom. É muito bom pensar, gente, nesse momento de tantos ataques à universidade e à ciência. Enfim, ter a ciência aqui e a produção acadêmica de tão alto nível deixa a gente muito feliz, né, e com esperança de dias melhores. Então, parabéns a todos e todas. Muito obrigado. Todas, André, falou tudo. O professor Eduardo precisou de sair, porque ele dava aula às 20 horas. Então, agora o professor Emerson, se quiser Eu vou só falar. agradecer também, né, Claro. a todos que participaram aqui desse evento, muito interessante. Né? Acho que deveríamos fazer outros semelhantes, né? Agradecer a todo mundo aí que programou o evento, que compareceu. O professor Marcos Torres aí, que também fez uma abertura que nos incentivou bastante, né? E que sempre demonstra essa capacidade aí de agregar e trazer coisas novas, né? E, enfim, o professor André, com a sua visão de cientista político, moderno, atuante, né? Professor Arícia, que tem essa veemência na fala, né? Que sempre nos contagia também. Professor Emerson, que é um craque, né, do direito, que eu sempre aprendo muito, e queria agradecer a todos que participaram, ao aluno que me perguntou de forma brilhante, aos outros que perguntaram de forma brilhante, a Daniela que conduziu e trabalhou nesse evento aí o tempo todo. Enfim, se eu esqueci alguém, me desculpe, mas com certeza está agradecido também. E dizer assim que a gente essa é uma tarefa muito difícil para a gente, né? Porque a questão orçamentária no Brasil ela é uma questão cada vez mais sequestrada, né, da capacidade de mobilização da sociedade civil, né? E isso é terrível, né? Porque dificilmente, a cada passo que se dá na direção desse sequestro, fica mais difícil de nós trazermos de volta, né, se é que a gente já teve alguma volta nisso, né, algum poder de marcação orçamentária aqui pela sociedade civil. Então, assim, é um esforço imenso, né? Então, o que eu posso assim, sugerir, atribuir é o seguinte: nós precisamos nos organizar, escolher 2, 3 temas fundamentais, entendeu? E nos organizar de maneira muito firme
dentro daqueles objetivos, aqueles 2 ou 3 que sejam, né, para garantir, assim, o Brasil na industrialização fez o processo de substituição de importações, né? Ele marcava alguns produtos e dizia, eu quero parar de importar isso aqui e vou produzir localmente. Aí, quando conseguia, agora outro, né? Então, acho que a gente tem que fazer uma coisa semelhante assim. Escolhe 2 ou 3, vamos garantir isso aqui. Aí conseguiu, daqui a pouco, outro, 2 ou 3 e tal, e vai construindo, porque se não for assim, a gente não tem como financiar isso. Bom, é isso. Professor Emerson, eu tomei a palavra aqui, mas já estou lhe devolvendo. Muito obrigado a todos. Obrigada. Em breve, apertada Six, queria agradecer aos professores hoje pelas falas lúcidas, articuladas, que nós acabamos sem querer conseguindo todos articular. Professor Arícia, sempre brilhante, professor Eduardo, muito pontual, professor Benedito, muito elucidativo, professor André, também muito contemporâneo com as questões, e agradecer, acima de tudo, essa equipe aqui de mestrandos e pesquisadores que estiveram na organização desse evento, a Daniele, com a sua dedicação, Sarita, Pedro, Misael, o Daniel, todos vocês, eu acho, que contribuíram de forma ímpar para que esse evento pudesse ser feito. Então, em nome do PPGD da Unirio, da UERJ, acredito que todos nós possamos falar isso, agradecemos a participação de vocês e toda a organização, todo o carinho por isso, tá bom? Obrigada, professor Emerson. Então, eu passo a palavra para o professor Marcos Alcino para ele fazer uso da palavra para o encerramento. Foi muito bom, né? Acho que todos nós aqui percebemos a importância desse nosso encontro e por isso também parabenizo a vocês que estavam aí, pesquisadores, né? Ao Emerson pela organização, aos professores que participaram de forma tão carinhosa e brilhante, os assuntos concatenados, né? Demonstrando essa interação importante em todas as ciências, né? Um estudo multidisciplinar, evidenciando isso, tudo com o objetivo de dar melhor condição, né, à sociedade brasileira, à sociedade humana, que o que a gente pensa e escreve serve não só para o Brasil, mas serve para todos os lugares, né? E nossa preocupação é essa, é muito bacana a gente ver essa interação. Então, foi muito gratificante para mim participar, não só assistir aos professores respondendo às indagações formuladas pelos pesquisadores, né? E ouvir atentamente isso, no aspecto da política social, no aspecto da economia, das políticas públicas, a minha querida professora Alice e o Edson, que está com muita frequência nós estamos juntos, né? Está presente, mas creio que foi um bom e interessante evento para aqueles que puderam assistir ou assistirão no futuro. Então, uma boa noite para todos, um prazer tê-los conosco.